gente vai estar vendo hoje as leis ponderais da química. Sabemos que as leis das reações químicas podem ser divididas em dois grupos, as leis ponderais e as leis volumétricas. Nesta aula trataremos das leis ponderais da química. As leis ponderais são as relativas às massas das substâncias que participam da reação química. As principais leis são a da conservação da massa, ou chamamos também de lei de Lavoisier, a lei da proporção definida, ou lei de Proust, ou a lei da proporção múltipla, ou lei de Dalton. Lei da conservação das massas. O químico francês Antoine Lavoisier, nascido em 1743 a 1794, realizou vários experimentos que levaram à seguinte conclusão: a massa antes e depois de qualquer reação é sempre a mesma. Mesmo todas as reações químicas que ocorram em um sistema fechado, a massa se conserva. Vamos pegar algum experimento aqui. Se eu pegar carbono mais oxigênio, vai me gerar gás carbônico, certo? Então, o carbono, se a gente for olhar na tabela periódica, ela tem o símbolo C. O oxigênio tem a letra O. E o gás carbônico, CO2. Então, nesse caso, aqui eu tenho 3 gramas de carbono e 3 gramas de oxigênio, totalizando aqui 11. E do outro lado da seta, eu vou ter gás carbônico que vai ter a mesma quantidade, 11. Para a gente estar entendendo, essa equação, o que a gente vai acontecer? Os itens que estão do lado esquerdo da reação, a gente vai chamar de reagente. E o que está à direita da setinha, a gente vai chamar de produto. Então, a soma das massas do reagente vai ter que ser igual à soma da massa dos produtos. Aí sim vai estar vai estar concluindo sobre a lei da conservação da massa, certo? Então aqui 3 carbonos mais 8 massas de oxigênio vai totalizar 11 gramas dos dois. Então, no meu lado do produto, ao fazer uma combustão, vai ter que me gerar de gás carbônico 11 gramas também, certo? E aí a conclusão que a gente vai ter, a soma das massas antes da reação, ou seja, quando forem reagentes, são iguais à massa após a reação. Nesse caso vão ser os produtos. A lei da conservação de Lavoisier, da massa de Lavoisier. Então aqui temos outro exemplo. O gás metano. Para quem não sabe, de repente o gás metano, provavelmente você ocorreu de presenciar a liberação desse gás, mas não sabe o que ele é. Isso acontece muito quando a pessoa vai soltar uma flatulência, ou seja, o gás de um pum. Esse gás, ocorrido pela fermentação no intestino, acaba liberando esse gás, e esse gás é inflamável, tá? Então, nesse caso, se eu pegar o gás metano mais o gás oxigênio, eu vou gerar gás carbônico mais água. Então, eu tenho aqui, nesse caso, 2 reagentes, e totalizando, eu tenho 4 gramas de metano, mais 16 de oxigênio, vai me totalizar 20 gramas dessas duas substâncias, do lado do reagente. Por outro lado, o lado do produto, ao fazer essa queima, vai me gerar gás carbônico, que é fumaça, que vai ter a massa atômica, a quantidade de massa 11, mais água, que vai ter a quantidade 9. 11 mais 9, 20. Então, os dois acabam tendo a mesma quantidade. Ou seja, numa reação química, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Ou ainda, tem uma frase que Lavoisier usa muito, que ele acabou nos estudos de comprovação, ele acaba pegando estudos de alguns filósofos. E provavelmente ele tenha visto isso em algum escrito, alguma coisa, e acabou adotando para ele. Que é o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não vai aparecer algo do nada, nem vai sumir algo assim do nada. Não. Simplesmente vai ocorrer uma transformação, certo? Aqui temos um exemplo. Em uma reação, eu pego o álcool etílico mais oxigênio. Então, o álcool etílico vai ser um combustível mais oxigênio. Se eu pegar e riscar um fósforo, vai pegar fogo. E nessa combustão, vai me produzir água mais gás carbônico.
mas eu não sei quanto de gás carbônico, então fica fácil. É só eu pegar a quantidade de álcool, que nesse caso é 23, mais a quantidade de oxigênio, somando os dois eu vou ter 71, certo? E aqui do lado do produto eu vou ter somente a quantidade de água, foi 27. Mas aí eu lembro, se eu pegar, para me saber a quantidade de gás carbônico, é só pegar o total que tenho aqui e subtrair pela da água. 71 menos 27, que vai me totalizar 44. Então, a quantidade de massa do gás carbônico, nesse caso, vai ser 44. Como assim, Ronildo? 44 mais 27 dá 71. Foi observado, porém, que a queima de algumas substâncias havia aumento da massa, enquanto na queima de outra havia diminuição. O grande mistério de Lavoisier foi ter descoberto que essa diferença da massa se dava por causa da absorção ou liberação de gases durante a reação. Por exemplo, a queima da palha de aço ocorre o consumo de oxigênio do ar, o que produz uma substância composta de ferro e oxigênio, com a massa maior do que a massa da palha do aço. Pessoal, essa aqui foi uma pequena aulinha sobre a Lei Lavoisier. Para concluir nosso trabalho, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalhinho para mim, certo? O que vai ser esse trabalhinho? Vocês vão pegar e vão fazer um bolo para mim. Para mim não, para vocês comerem em casa aí, nessa quarentena, ou pedir a mãe para fazer, mas eu preciso que vocês façam da seguinte maneira. Vocês pegam os ingredientes e antes de fazer, ou seja, antes de levar ao forno, vocês pesarem a massa ou os ingredientes antes de levar ao forno, certo? Depois que vocês levaram ao forno, que assou, eu queria que vocês pesassem de novo o bolo após ter assado ele, para a gente perceber qual é a diferença, se há diferença de peso antes e após o assar desse bolo, tá certo? Beleza? Então tá bom, até mais então, pessoal.